Oi, gente, tudo bem? Eu realmente espero que sim. E pro vídeo de hoje eu vou desenhar a Nanatsu. Eu já separei esses materiais aqui, a folha que eu vou usar, então bora pro desenho. De inspiração, eu peguei uma foto do Instagram da Naná. Eu realmente gosto muito das fotos que ela tira, ela é toda aesthetic e o estilo dela é extremamente único. Pro rascunho, como eu fiz o rosto virado de lado, eu tive que marcar bem exatamente onde iriam ficar cada parte do rosto para não ficar torto, porque esse era um receio que eu tinha no começo. Eu falei, talvez se eu fizer ela viradinha desse jeito, o rosto dela vai ficar torto. Então eu realmente prestei bastante atenção nos detalhes. Inclusive fiz o desenho com o meu corpo inclinado para eu conseguir ver mais ou menos onde é que tava, se a proporção tava bacana. E é muito importante você olhar o seu desenho de vários ângulos diferentes. Então se você fizer desenho sentado, levante e olha ele de cima, olha ele de lado, porque você vai ter uma dimensão muito maior do que está acontecendo ali, do que você precisa arrumar antes de passar a caneta. Inclusive, uma coisa que eu tô melhorando aos poucos, quanto mais eu tô praticando, tá ficando melhor, é você colocar as características principais da pessoa no desenho. E é exatamente isso que vai fazer com que o desenho pareça com ela. Então, a Naná, ela tem um nariz específico. Se vocês olharem, ele é mais arredondadinho na ponta. Ele tem um formato um pouquinho diferente. Não é um formato padrão de nariz, é um nariz específico. Ela também tem as bochechas bem marcadinhas, é bem bonitinho. E ela gosta bastante de usar delineado. Então, são características dela. E é muito importante colocar isso no desenho para que fique cada vez mais parecido e que lembre a pessoa. Então, não precisa necessariamente ser um retrato para que sejam reconhecidos pelas pessoas. Um exemplo é a caricatura, que ela pega e reforça extremamente uns traços marcantes e fica um desenho super exagerado. É um desenho divertido e dá para reconhecer facilmente a pessoa ali. Então, é muito importante você fixar o seu olho nesses traços. E é claro que você vai reforçando e aprendendo isso com o tempo, mas é muito importante você começar a adaptar o seu olhar para isso. Desenho finalizado, e agora eu vou pegar os materiais de aquarela e vamos falar um pouco sobre Nanatsu. Eu acompanho a Nanatsu desde o apartamento rosa, quando ela morava sozinha com o Samu. Então, assim, eu lembro dos conteúdos daquela época, o quanto ela desenhava, e eu sempre fiquei babando naqueles marcadores incríveis. E é muito legal lembrar daquela época também, porque a gente consegue ver a evolução que ela teve com os desenhos também. Então, ela sempre manteve o mesmo estilo de desenho, mas é nitidamente perceptível o quanto ela evoluiu e o quanto o traço dela melhorou, o quanto os desenhos dela foram tomando formas diferentes e mais personalidade conforme ela foi fazendo durante os anos. Além dos vídeos de desenho, eu acompanho os vlogs dela, inclusive os vlogões gigantescos, porque eu adoro a pessoa Nanatsu e não só a artista. A vibe aesthetic dela com certeza me inspira muito. Eu acho que é muito gostoso você morar num ambiente, numa casinha que tenha completamente a sua personalidade. Fora que eu amo ouvir quando ela dá as personalidades para os gatinhos dela, é muito divertido, a gente consegue ver nitidamente cada personalidade e é muito gostoso de acompanhar e de ver aquelas cartas que ela fez de Natal, eu achei hilário, foi perfeito. E é claro, Naná é uma grande marqueteira, ela sempre soube vender muito bem os produtinhos da loja dela, e inclusive ela faz umas publis incríveis, eu gosto muito do olhar que ela tem para isso também. Depois de algumas camadas no rosto, eu resolvi passar um pouco pro resto do desenho enquanto secava, então eu resolvi pintar a roupa. Uma coisa que eu fiz é deixar algumas fissuras em branco e não preencher 100% da parte da jaqueta que era preta, justamente para não parecer que é uma coisa só.
para você conseguir identificar que existe uma manga e que existe a parte da touca, que existe a parte do ombro, porque senão vai ficar parecendo tudo uma bola preta ali e não vai ficar interessante. É claro que também tinha o chapeuzinho rosa, que eu achei a coisa mais fofa do mundo. Então, para isso, eu misturei um pink com um branco, porque eu não tinha nenhum tom de rosa clarinho. Então, eu misturei essas duas cores e fui criando vários tons para colocar no chapeuzinho. Mesmo a regata sendo branca, eu resolvi colocar alguns detalhes em cinza, justamente para deixar uma sombra, para dar uma profundidade a mais ali para essa parte do desenho. Já no chapeuzinho, eu usei vários tons de rosa, então umas horas eu pegava um tom de pink bem forte, outras horas eu clareava bastante, ficava quase branco rosa de tão clarinho, e eu fui fazendo vários tracinhos para criar a textura que estava na foto, que é uma textura de veludo. I told you I'm not here to mess around, and you've been acting too mysterious. You didn't think I'd go, but do you now? You never took me seriously. You don't have the time for me. I don't have the time to please you. I'll pack all your things away. You're welcome. Broken promises that got me out of work. I'm leaving and I'm never coming back. Don't wanna deal with you, don't wanna feel for you. It's your loss. Broken promises that got me out of work. I'm leaving and I'm never coming back. Don't wanna deal with you, don't wanna feel for you. It's your loss. E eu acho que o maior ícone desse desenho, com certeza, vai ser esse celular. E se eu não me engano, inclusive, a foto é a capa de um Reels que ela fez de propaganda pra Motorola, alguma coisa assim. Mas eu achei incrível, e eu lembro que dos stories dela, que ela tava, tipo, super empolgada por ser um celular muito parecido com o que ela tinha quando era adolescente. Com certeza deu pra ver que foi nostalgia total e que a época milenial bateu bem forte. E como a aesthetic é real, ela com certeza optou por usar um batom bem pink, bem parecido com a cor do celular, inclusive. Nesse momento eu fiquei reparando muito no desenho e fiquei me questionando, que vi que tinha alguma coisa diferente, percebi que o chapéu estava muito pequeno, perto da realidade. Então eu optei por aumentar. E para isso eu fiz uma marcação com lápis, passei a caneta e depois voltei com o rosa e fui preenchendo da touca novamente. É claro que a parte da caneta não vai conseguir ficar 100% sem marcar, mas para dar uma boa diminuída, eu usei a aquarela branca, porque ela vai deixando a cor cada vez mais opaca, e assim, aquele traço errado foi diminuindo cada vez mais, e aí acabou ficando praticamente perfeito o desenho.
Para deixar a textura, eu simplesmente usei a mesma coisa que eu estava fazendo antes. Então é questão de paciência, você vai fazendo vários tracinhos, uma hora com uma cor bem clarinha, outra hora com uma cor escura, e vai criando a textura, inclusive com a parte externa para você criar e dar a sensação de pelinho. Eu também optei por usar a caneta para fazer os detalhes. É óbvio que eu não poderia deixar de fazer o delineado da Naná. Eu acho que é uma marca dela. Também fiz um pouquinho dos cílios e dei uma reforçada em alguns traços que eu achei extremamente importante marcar. Também coloquei um brilhinho no olho dela, justamente para ficar um pouco mais vivo e dar aquela sensação de realidade. E esse é o resultado do desenho. Então eu escrevi Nanats, Senhora Aesthetic, porque com certeza não existe outra pessoa que seja mais aesthetic do que Senhorita Nath Araújo. E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, gente, e até o próximo vídeo. Tchau!